Fala pessoal, aqui é o professor Rocha do canal Magel. Nós estamos aqui após a gente receber muitos pedidos para gravar esse conteúdo, nós estamos aqui gravando entre uma aula e outra. Lembrando, nós vamos falar aqui um pouco sobre a história de Goiânia nessa primeira parte. Você já me segue, já curte esse vídeo porque tem a segunda parte de Geografia de Goiânia, hein? Não vamos errar a questão do concurso nisso não. Bom, antes de mais nada, eu queria pedir para você curtir, comentar, dizer o que gostou desse nosso vídeo aí, clicar no botãozinho gostei, porque nós precisamos muito do seu apoio, viu? Porque com o seu apoio a gente anima a fazer mais vídeos, mais conteúdos para você passar em concurso e você ficar passando por aí nas nossas provas do nosso estado de Goiás. A gente tem que entender que a história de Goiânia começa a partir ali da Revolução de 30. Você está vendo esse baixinho no meio da foto, esse baixinho invocado e fardado aí, ele não era militar, era o nosso famoso Getúlio Vargas, a Era Vargas, 1930. Você sabe que Getúlio Vargas chegou ao poder após a Revolução Burguesa, após a Revolução de 30. Vargas chegou ao poder não foi por via de eleições, né? Apesar dele ter concorrido às eleições, o resultado ser negativo, mas houve a comprovação de fraude. Então Vargas subiu através da Revolução de 30. Quando Vargas subiu ao poder, Vargas significou o rompimento com aquele Brasil cultural, com a República Oligárquica, né? Então Vargas sobe ao poder em 1930 e Vargas, como ele não tinha confiança nos governadores de cada estado, ele vai nomear interventores para todos os estados. E aqui no Brasil, aqui em Goiás, Getúlio Vargas vai nomear o interventor Pedro Ludovico Teixeira, que nasceu na cidade de Goiás em 1891. Pedro Ludovico era um médico, hein? E ele se embrenhou ali pela política ajudando Vargas na Revolução de 30. Então foi um importante braço de Vargas na Revolução de 30. Por isso, quando Vargas ascendeu ao poder, ele nomeou Pedro Ludovico Teixeira como interventor do estado de Goiás. Pedro Ludovico Teixeira era opositor aos caiados, né? Ao caiadismo que a gente fala, que é um sistema político que existia de superpoderes para os coronéis, os latifundiários aqui. Então, Pedro Ludovico nasceu, enganjou-se na luta ali na região de Rio Verde, mas nasceu na cidade de Goiás. Pedro Ludovico Teixeira aproveitou-se de um projeto político de Vargas chamado Marcha para o Oeste. A Marcha para o Oeste visava incentivar o povoamento da região central do Brasil, já que no litoral havia muita população, muitos problemas sociais, muito desemprego. Então Vargas incentivou a chamada Marcha para o Oeste. Então é um projeto ligado à modernização, já que Vargas significava o rompimento com a República das Oligarquias, né? Nascia um novo rumo para a política nacional aí. Então, nesse contexto aí, Goiânia veio casar de forma definitiva com esse projeto de modernização. É preciso a gente entender que a cidade de Goiânia ela foi criada por dois motivos. Primeiro motivo, para servir da marcha para o oeste, e o segundo motivo para Pedro Ludovico alegando a necessidade de criar Goiânia para fugir do poder dos coronéis, para fugir do caiadismo ali na antiga capital, né, a cidade de Goiás, a antiga Vila Boa. Então, nós temos aqui essa característica para fugir do caiadismo. Então, Pedro Ludovico Teixeira começou a se embrenhar por esse projeto. Era preciso criar uma capital moderna, uma capital que representasse o governo de Vargas, que representasse essa modernidade. Então, nos anos 30, mais precisamente em 1932, foi assinado o decreto, um decreto 2737, e esse decreto de dezembro, né,
de 2000, número 2737, esse decreto ele nomeou Dom Emanuel Gomes de Oliveira, bispo do estado de Goiás. Foi nomeado a ele presidir uma comissão que fosse escolher a cidade, o espaço da futura capital. E Dom Emanuel saiu em busca. Essa capital não podia ser muito longe do grande mercado consumidor de São Paulo. Ele não poderia criar a capital lá para o estado do Tocantins, que era Goiás nessa época, né? Então, o mais próximo que ele encontrou foi ali a cidade de Campinas. E ele analisou o relevo, analisou a hidrografia, viu a planura, viu a fertilidade do solo, viu a quantidade de água. Sim, Goiânia é cortado por mais de 85 cursos d'água. Então, ele decidiu criar Goiânia a partir disso aí. Foi escolhido, então, o lugar próximo à cidade de Campinas, que é o atual bairro da cidade de Goiânia, né? A velha e boa Campininha Centenária. Lembrando que Goiânia não é centenária. Então, Campinas é uma cidade que havia antes da própria construção de Goiânia, que foi encampada por Goiânia, que foi anexada a Goiânia. Bom, em 4 de março de 1933, a comissão escolheu o lugar, né? Então, escolheu nessa região de Campinas. E no dia 24 de outubro, olha o nome da famosa Avenida de Campinas, né? 24 de outubro de 1933, foi lançado a Pedra Fundamental de Goiânia. E a pedra fundamental foi lançada nesse prédio bonito, imponente, que você está vendo nessa imagem aí, que nada mais é do que o Palácio das Esmeraldas, residência do nosso governador, né? De família tradicional goiana, que governa o estado desde o século XVIII. Bom, mas isso aí é a história de Goiás. Vamos avançar aqui nessa história de Goiânia. Aí foi decidido o local, e o local foi decidido e foi aprovado. Foi lançado um projeto, você está vendo um cartaz aí, na qual faz propaganda de Goiânia pelo Brasil afora, sobretudo na região sudeste. Marcha para o oeste, venha para Goiânia, enriqueça 4 vezes mais. Pessoal, essas ideias de enriquecimento fácil dentro do capitalismo não é de hoje não, né? Todo capitalista busca esse investimento fácil. E Goiânia, como não havia, Goiás não tinha atrativo para o Brasil, Goiás não tinha estrada, Goiás não tinha indústria, Goiás não tinha infraestrutura, o Brasil via Goiás e via a nova capital com muita desconfiança, com o pé atrás. Por isso, foi escolhido um projeto que venceu um concurso de Atílio Corrêa e Lima. E você está vendo no cartazinho o projeto de Atílio Corrêa e Lima, onde você tem na parte de cima desse cartaz aí, ó, você tem a Praça Cívica, né? E a partir da Praça Cívica criou-se as grandes avenidas de Goiânia, com o objetivo, Goiânia teve o objetivo para 50 mil pessoas. Hoje nós temos 1,5 milhão de pessoas na cidade, né? Então, você está vendo aí a parte de cima, a Praça Cívica. No meio, descendo perpendicular à Praça Cívica, eu tenho a Avenida Goiás. Está aqui a Avenida Goiás, homenageando o Estado. Aqui eu tenho a Avenida Araguaia e aqui a Avenida Tocantins. E aqui a Avenida Paranaíba, homenageando os 3 grandes rios que cortam o estado de Goiás, né? O Araguaia, o Tocantins e o Paranaíba. Aqui na metade do projeto, eu tenho que corta de oeste a leste, eu tenho a Avenida Anhanguera, sim, Avenida Diabo Velho, né? Essa história vocês já devem ouvir num assunto mais completo, complexo. Estou gaguejando aqui, num assunto mais completo, que é Geografia e História de Goiás. Lembrando que esse nosso vídeo é só sobre Goiânia. Então é criada a Avenida Diabo Velho. Observa que Goiânia tinha que romper com aquela arquitetura tradicional.
E Goiânia, o planejamento é de 1932, criou-se o planejamento em 20 de dezembro e Atílio Correia e Lima foi o autor desse projeto. Está aí mais imagens do projeto, imagens iniciais de Goiânia. Ah, houve muito fake news, já tinha fake news na época de dizer que Goiânia, olha o projeto aqui, foi feita aos moldes do manto da Nossa Senhora de Aparecida. Isso não é verdade. Isso aí é aproveitar da religiosidade das pessoas para atrair gente para Goiânia, né? Então, Atílio Correia e Lima não teve essa intenção. Atílio Correia e Lima teve a intenção de mostrar uma cidade moderna, de fácil trânsito, né, de rápido acesso, por isso que as ruas são praticamente perpendiculares umas às outras, né? E aí a cidade foi planejada para 50 mil pessoas. Nesse contexto, aí eu tenho aí, ó, o nosso idealizador do projeto, né, Atílio Correia e Lima, e o projeto dele aí, mais complexo, né, você está vendo aí mais algumas áreas do projeto, né, e o Palácio das Esmeraldas foi o ponto de partida. E Goiânia, notem essa parte aí, viu, gente? Goiânia foi projetada para 50 mil habitantes. Somente 50 mil habitantes. Hoje nós temos 1,5 milhão. Então, Goiânia, nos anos 50, Goiânia foi construída nos anos 30, nos anos 50, Goiânia já contava com diversos prédios públicos. E esses prédios públicos respeitaram uma característica da arquitetura chamada Art Deco, né? Que é uma arquitetura diferente, rompendo com os padrões coloniais. Se você olhar uma cidade como Pirinópolis, uma cidade como Goiás, uma cidade como Lusiânia, antigas cidades mineradoras, você vai ver o processo arquitetônico totalmente diferente. A Art Deco é aquele edifício quadrado, retangular, minimalista, né? Transformando Goiânia, inclusive, num museu a céu aberto desse acervo arquitetônico. E esse museu, inclusive, já foi baixado pelo IPHAN, né, o Instituto de Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, em 8 de dezembro de 2003. Uma datazinha boa de você anotar para você estudar aí para o seu concurso. E aí, pessoal, aí mais imagens de Atílio Correia e Lima no acampamento, do início da construção de Goiânia. Entre os anos 40 e 50, Goiânia experimentou um grande crescimento, né? Mas mesmo assim esse crescimento foi considerado moderado para uma cidade recém-plantada. Mas mesmo assim já tinha esgotado os 50 mil do projeto inicial, né? Então, aí a gente vai ter que nos anos 50, até os anos 50, essa calmaria foi rompida, porque a gente vai ter o fim da era Vargas em 54, com o suicídio de Vargas, e a ascensão da era JK. Aí tem outro grande impulso para o desenvolvimento da cidade de Goiânia, que é a construção de Brasília. Goiânia passou a ser o point da construção de Brasília. Todas as estradas começaram a convergir para Brasília e automaticamente convergir para Goiânia, né? Então aí a gente vai ter a calmaria da cidade desaparecendo e a cidade passando por um grande processo de crescimento e sendo um grande atrativo migratório para todo o país, por causa da construção de Brasília. Então, marcha para o oeste, construção de Brasília são os pontos principais para o surgimento e para o crescimento de Goiânia. Aí está novamente mais imagens da nossa bela capital, né? Ó, já na década de 60, depois que Brasília está construída, Goiânia é marcada pela arrancada definitiva, né, rumo a se tornar uma importante e das mais belas metrópoles. Nos anos 60, Goiânia começa a receber uma grande infraestrutura. Surgem as universidades
Católica, que hoje é a PUC, e a Universidade Federal. Surgem aeroportos, né, como os voos, é criado o aeroporto Santa Genoveva, né? O aeroporto sai do bairro do aeroporto, né, e vai para o Santa Genoveva, e Goiânia começa a crescer com uma infraestrutura muito grande nos anos 60, já no período da ditadura. Nós vamos ter aqui novamente mais imagens do ponto de vista histórico da criação de Goiânia. Nos anos 70 nós vamos ter a Goiânia se modernizando e mostrando a cara de moderna, com a construção do estádio Serra Dourada, onde o nosso Vila, o maior do Centro-Oeste, diga-se de passagem, que os mochés não me ouçam, brincadeira, viu, pessoal? Onde o nosso Vila tem grandes vitórias dentro desse estádio aí, né, que é um dos maiores do país. Ele nasceu com a capacidade de 75 mil pessoas, mas hoje, por causa de novas reestruturações de contexto de segurança, nós vamos ter aí aproximadamente 40 mil pessoas. Então, isso forma uma região metropolitana para Goiânia, né? Na década de 70, Goiânia já tem 700 mil habitantes. Goiânia está prestes a formar uma metrópole. Então, nessa década de 70, 700 mil habitantes. Lembrando o que é metrópole. Metrópole é aquela cidade que tem 3 requisitos. Populosa, mais de 1 milhão de habitantes, Goiânia ok. Segundo requisito, tem infraestrutura, Goiânia ok, a maior infraestrutura do Centro-Oeste, tirando Brasília, é lógico, é Goiânia, a maior estrutura do Centro-Oeste. E Goiânia, além de ter infraestrutura, ela exerce polarização, quer dizer, ela exerce influência, ela exerce atração sobre boa parte do Brasil. Nós temos aqui migrantes que vêm de outras regiões, de outros estados da região centro-oeste e de outras regiões, como o norte e nordeste, em busca de melhores condições de vida, em busca de infraestrutura, em busca de educação, em busca de saúde e por aí vai, né, gente? Então, Goiânia passa por um grande crescimento. E terceiro fator para uma cidade se tornar metrópole, o terceiro fator é ela exercer polarização, ela exercer atração. E Goiânia exerce isso em boa parte do Brasil. E também até na questão cultural, né? Ê, Goiânia, não deu para matar a saudade, então eu voltei. Goiânia é o centro do Brasil de sertanejo universitário, né? Estilo musical que o Brasil inteiro canta. Assim como o axé em Salvador, sertanejo universitário é Goiás, né? É o berço do sertanejo. Então a gente vai ter aqui, tudo isso faz de Goiânia atual uma metrópole, né? Então nós vamos ter um grande crescimento demográfico, e aí com o crescimento demográfico surge também os problemas de todas as metrópoles, né? Desemprego, miséria, aumento da violência, né? E Goiânia não cresce sozinha, e Goiânia começa a crescer para as cidades vizinhas, né? Loteamentos em Aparecida, Trindade, Senador Canedo, né? Então a gente vai ter aqui essa característica. Beleza, pessoal? Eu espero que vocês tenham gostado desse resuminho. Tem que estudar mais, tem que estudar mais. O canal Magel tem material, a gente tem lista de exercício. Nós estamos em todas as redes sociais e acompanhe a parte 2, viu? Nessa parte 1 aqui, termina agora, a parte 2 será Geografia de Goiás. Valeu, meu povo! Daqui a pouco eu volto com Geografia de Goiás. Até mais!